Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom dia, feliz de estar aqui com vocês novamente, e hoje a gente vai falar sobre Nossa Senhora. A gente vai recordar algumas coisinhas que a gente já aprendeu ao longo da catequese sobre Maria, mas a gente também vai ver algumas coisas novas que de repente a gente não tenha prestado tanta atenção, né? É hora da gente saber. Então, ontem foi dia de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio. É muito interessante porque Nossa Senhora de Fátima é a figura de Maria, né? É uma personalidade de Maria que o mundo inteiro conhece. Muitas pessoas são devotas de Nossa Senhora de Fátima. Muitas pessoas viajam, né? Quem pode, quem tem dinheiro, viaja para Portugal para conhecer o lugar em que Nossa Senhora apareceu, para os Três Pastorinhos. Nós temos muitas paróquias no Brasil com o nome de Nossa Senhora de Fátima. A gente conhece muitas mulheres, né, que se chama Maria de Fátima ou que se chama Fátima, né? Todas elas receberam esse nome em homenagem a Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu para os Três Pastorinhos lá em Portugal no dia 13 de maio de 1917, tem mais de 100 anos. Né? Eram 3 crianças, lembram? Jacinta, Francisco e Lúcia. Lúcia viveu entre nós até pouquinho tempo, mas Jacinta e Francisco morreram ainda crianças, né? Viveram um pouquinho e logo foram chamados para junto do pai. E o que Nossa Senhora queria com essas crianças? Né? Nossa Senhora queria pedir que eles rezassem o terço. A oração do terço já existia, não foi inventada com a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos Três Pastorinhos, não. A oração do terço é uma oração muito antiga. Né? Dizem que foi inventada, uma história, né? Uma lenda, que foi inventada por um monge, né? Um monge é tipo um padre, tipo um seminarista, mas ele não é padre, né? Ele mora num mosteiro, ele mora numa capela, num lugar longe, distante, isolado, e eles vivem para rezar e para oferecer alguns serviços, né, para a comunidade, como cuidar dos doentes e tudo mais. Então, esse monge, ele não sabia ler a Bíblia, porque ele era analfabeto. Ninguém nunca tinha ensinado a ele a fazer as leituras. Então, ele cumpria a missão mais simples lá do mosteiro. Ele era o jardineiro do mosteiro, né? Ele não dava aulas, ele não era responsável pela gerência do lugar, nada disso. Não fazia grandes pregações, ele era o jardineiro. Todos os dias de manhã, quando os colegas dele se levantavam, iam para a capela e faziam a leitura dos 150 salmos da Bíblia, cada um lia um, e eles ofereciam essa oração da manhã para Deus. Esse monge, que não ficava lá porque ele não sabia ler, né? Ele se recolhia no quartinho dele de manhã cedo e em vez de 150 salmos, ele rezava 150 Ave-Marias, que era o rosário. Né? E dizem que um dia perceberam a ausência dele
né? E foram até o quarto e encontraram ele morto, mas cercado de 150 rosas. É um milagre, né? Um milagre mariano, digamos assim, um milagre feito por Nossa Senhora para poder acolher aquele monge no céu. Uma história muito bonita. Então, o terço é a oração dos humildes, né? Então, por que 150? Porque durante muito tempo a igreja reconheceu o rosário, essa oração dos 150 terços, 150 Ave-Marias, como dividida em 3 terços, né? O terço em que a gente reflete sobre os mistérios gozosos, que são aqueles da infância de Jesus, desde a anunciação até a perda e o encontro do menino Jesus no templo, né? A primeira infância de Jesus. O segundo terço tem a ver com os mistérios dolorosos, que é quando a gente reza 50 Ave-Marias refletindo sobre o sofrimento de Jesus pela nossa salvação. E o terceiro terço, né, é relacionado aos mistérios gloriosos, relacionados à ressurreição de Jesus, a sua volta para o céu e a glorificação de Nossa Senhora. Então a igreja pegou os 150 Ave-Marias e dividiu em 3. E ficou um terço, né, para cada uma dessas divisões. E em cada terço a gente reflete sobre uma parte da Bíblia, sobre uma parte do Novo Testamento. Então é uma oração formada por 50 Ave-Marias, né? Cada pedacinho desses são 10, intercalado com um Pai Nosso, em que a gente reflete sobre um pedacinho da vida de Jesus. É uma oração toda baseada na Bíblia, né? É uma oração muito bonita e muito poderosa. Mais recentemente, o Papa pediu que a gente acrescentasse mais um terço. Que quando a gente fosse rezar o terço, a gente também refletisse em alguns dias sobre os mistérios luminosos, que são aqueles relacionados à vida pública de Jesus. Então, todas as vezes que a gente rezar o terço, e se a gente rezar, por exemplo, um terço cada dia da semana, eu rezo um terço hoje, eu medito sobre os mistérios gozosos, né? Sobre a anunciação do anjo a Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo, a perda e encontro de Jesus. Amanhã eu rezo também um terço e eu vou refletir sobre o sofrimento de Jesus, a sua flagelação, a sua agonia e a sua morte na cruz. No outro dia eu rezo pensando no que aconteceu um pouquinho antes, que a tia pulou, a vida pública de Jesus, né? Jesus partindo o pão, né? Fazendo a multiplicação do pão, curando os doentes, conversando com as pessoas, ressuscitando Lázaro. E no fim de tudo, né? Por exemplo, lá na quinta-feira, depois de rezar tudo isso, eu rezo o meu terço pensando na glorificação de Jesus e Nossa Senhora. Então é um terço em que leva a gente a participar de toda a vida do Senhor, né? É uma oração que é muito bonita. E Nossa Senhora de Fátima, ela queria que os pastorinhos rezassem o terço em família, pela conversão dos pecadores, pelo fim da guerra, né? O mundo estava em guerra, era a época da Primeira Guerra Mundial, muitas famílias divididas, muitas pessoas morrendo, muitos países sofrendo, inclusive com a gripe espanhola, né? Uma outra pandemia parecida com essa que a gente está vivendo, mas que inclusive matou muito mais gente. Foi um momento terrível, né? Aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial. Nossa Senhora pediu que os pastorinhos rezassem, né? Pelos problemas que viriam. A gripe espanhola foi um problema que veio depois. Inclusive foi por conta da gripe espanhola que a Jacinta, mais novinha, morreu. Né, morreu contaminada com a gripe. Então Nossa Senhora pediu que as crianças falassem para o mundo inteiro do poder da oração, do terço, né? Porque as pessoas estavam se afastando muito de Deus naquele momento. No momento de guerra, a gente pensa que Deus nem está olhando, né?
momento de grande dor, momento de doenças, a gente pensa que Deus está afastado, mas Nossa Senhora veio naquele momento, lá em Portugal, para 3 criancinhas, falar que Deus queria que a gente se unisse a Ele novamente. Então, a tia está contando essa história para poder dizer que Nossa Senhora tem um papel muito importante nas nossas vidas. Nós somos católicos, né? Tem aqui uma imagem da Sagrada Família, uma imagem de Nossa Senhora com São José, o Menino Jesus. Nós aprendemos desde pequenininhos a rezar Ave Maria, a rezar a Salve Rainha. Nossa Senhora tem um papel muito importante nas nossas vidas. Nós, católicos, acreditamos no que a Igreja ensina a respeito de Nossa Senhora, que ela é mãe de Jesus, que é Deus, que, portanto, Maria é a mãe de Deus, né? Não foi ela que deu origem a Deus, mas foi ela que acolheu Deus no seu próprio corpo, aqui na terra, né? Foi ela que acolheu Deus Filho, que permitiu que Jesus nascesse do seu ventre, que deu a ele a sua família, que deu a ele o seu sangue, né? O sangue que corre na veia da mãe, que vai para o filho, que está na barriga. Nossa Senhora deu isso para Jesus, Nossa Senhora educou Jesus, Nossa Senhora ensinou para Jesus as Escrituras, Nossa Senhora ensinou Jesus a ler, né? Não tinha escola. Então, e hoje ela é reconhecida como a nossa intercessora, como aquela que está lá no céu pedindo por nós o tempo todo para Jesus. Por isso que a gente pede que ela nos proteja com seu manto, que ela peça a Jesus por nós, né? Então, e o que a igreja então fala a respeito de Nossa Senhora? A igreja tem uma doutrina só sobre Maria. E essa é a novidade que a tia quer trazer para vocês, né? Essa é a nossa catequese hoje. A igreja tem dogmas a respeito de Nossa Senhora. Dogmas são verdades de fé. Se a gente for procurar na Bíblia, não há muita coisa escrita sobre Maria, né? O foco do Novo Testamento é Jesus e a igreja. Todas as outras pessoas, né, que estão em volta, elas receberam menos atenção do evangelista, daquele que escreveu o evangelho, né? A gente tem várias evidências de Nossa Senhora, não tem capítulos inteiros sobre ela, a não ser no evangelho de Lucas. Se vocês forem lá no evangelho de Lucas, vem falando sobre Maria, sobre a anunciação de Jesus lá no capítulo 1, tem a visita dela a Isabel. São poucas passagens sobre Maria, mas são passagens que nos dão muitas respostas. E a igreja estudou a palavra de Deus a respeito de Nossa Senhora e estabeleceu 4 dogmas, né? Marianos, que a gente diz. 4 verdades de fé a respeito de Nossa Senhora. A primeira é que Maria é pura do início ao fim da sua vida. O fato dela ter sido casada com São José não significa que Nossa Senhora foi uma esposa como todas as outras. Nossa Senhora, ela preservou a sua integridade física, a sua pureza, né? Vamos colocar assim, a sua consagração a Deus do início ao fim, né? Mesmo sendo casada com José. Portanto, a gente não crê que Maria tenha tido outros filhos, tá? Porque a gente acredita que ela recebeu só Jesus e que ela e São José se uniram para cuidar desse precioso, que é nosso Deus, né? Não teria condição de dar atenção a outras crianças. Então, eles se dedicaram a essa família miudinha, né? Que é esse trido, essa trindade terrena. Um outro dogma que a igreja nos ensina é o dogma da maternidade divina, ou seja, nós cremos que Jesus é Deus e que, portanto, Maria, ela não foi mãe apenas da parte carnal de Jesus, apenas da parte humana de Jesus, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou e ele não jogou fora a sua parte terrena.
né, o seu corpo terreno, ele continua sendo homem, ele está junto de Deus no céu e dessa maneira ele glorificou a nossa condição humana, o nosso corpo humano. Então Maria, por conta de Jesus ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ela também é mãe de Deus, Deus Filho, tá bom? Nós acreditamos também, esse é um outro dogma, o dogma da Imaculada Conceição. Significa que Maria foi concebida sem mancha e sem pecado original. Né? Então, assim, se fosse hoje, Maria não precisaria ser batizada, porque ela não tem aquela mancha do pecado original na alma dela, aquela mancha do pecado de Adão e Eva. Deus preparou Maria para receber Jesus, porque um corpo manchado, uma alma manchada pelo pecado não poderia receber o puríssimo, o sagrado, que é Jesus. Né? Então, esse é um outro dogma. Um outro dogma é da Assunção de Nossa Senhora. Nós cremos que justamente por ser pura, sem mancha e por ter tido uma missão preciosíssima aqui na Terra, Maria foi levada de corpo e alma para o céu. Né? Nós não cremos que Maria tenha morrido normalmente como todas as outras pessoas. Né? Nós cremos que quando chegou o momento dela, ela foi levada para o céu. Né? Então, são 4 dogmas: a virgindade perpétua, né? A pureza perpétua de Maria, a maternidade divina, né? Ela é mãe de Deus, porque Jesus é humano e é divino. A Imaculada Conceição, ela foi concebida, criada, pura e sem mancha, e a Assunção de Nossa Senhora, Maria elevada aos céus. Então são 4 dogmas, tá? A tia vai mandar esse material para vocês estudarem, para vocês conhecerem, tá? São verdades de fé e nós acreditamos nessa doutrina, nesse ensinamento da igreja, né? Existem outras doutrinas, né? Outros ensinamentos da igreja para nós a respeito de Nossa Senhora. Nós acreditamos, né? A igreja ensina que Maria é a mãe de todos os cristãos, porque Maria estava em Pentecoste junto com os apóstolos, quando o Espírito Santo veio após a morte e ressurreição de Jesus, e quando o Espírito Santo deu coragem para os discípulos, para os apóstolos proclamarem o Evangelho e formarem comunidades, né? Iniciarem a igreja do Senhor, centrados em Pedro. Maria estava lá, então nós acreditamos que Maria é a mãe de todos os cristãos, ela acompanhou os discípulos, inclusive ela foi dada, né, por Jesus para São João. Quando Jesus estava lá na cruz, morrendo, ele falou para João: filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. E São João, que era o discípulo mais novinho, o apóstolo mais novinho, levou Maria para a casa dele. João devia ter aí uns 16 anos, mais ou menos, 17 anos. Ele levou Maria para a casa dele e cuidou dela por toda a vida dele. Né? Então, ela é a mãe dos primeiros cristãos e de todos os cristãos, de todos aqueles que seguem Cristo. Maria, acreditamos também que ela é a medianeira de todas as graças, que ela intercede por nós. Né? E a igreja ensina isso baseado naquela passagem das bodas de Caná. Maria viu que aquela família precisava de ajuda na festa do casamento e ela pediu a Jesus, e Jesus fez o primeiro milagre naquele momento a pedido de Maria. Né? E da mesma maneira que Jesus pediu por aquela família, Maria pede por nós. E todas as aparições, inclusive a aparição de Maria como Nossa Senhora de Fátima, ela se coloca como intercessora, né? Nós podemos recorrer a ela nas nossas necessidades. Nós acreditamos que Maria é rainha do céu, porque lá no Apocalipse fala que uma mulher foi coroada com uma coroa de 12 estrelas. Ela deu à luz um filho que era o rei de todas as coisas. Nós acreditamos que essa passagem do Apocalipse se refere a Nossa Senhora. Nós acreditamos que nós devemos recorrer a Maria, ao seu imaculado coração, que é sensível, que é puro e que sofre quando os homens
se colocam contra Jesus, nós devemos ter atos de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Então são ensinamentos muito bonitos que a igreja tem para nós, né? E a gente precisa conhecer isso um pouquinho mais. Ao longo da nossa vida, a gente vai amadurecendo e vai conhecendo mais de todos esses ensinamentos que a igreja tem sobre Maria para nós. Nós também devemos entender que não existe várias Marias, várias Nossas Senhoras, né? Existe só uma Maria, Mãe de Deus e nossa, né? Rainha do céu e da terra, mas que ela aparece, né? Quando Deus permite, quando nós estamos necessitando, ela aparece sob diversas formas. E em Fátima, que é uma cidadezinha lá em Portugal, ela apareceu branca, ela apareceu como uma portuguesa, né? Nossa Senhora de Fátima. Mas é interessante porque a padroeira da América Latina é Nossa Senhora de Guadalupe, né? E ela aparece como uma mexicana, morena, quase indígena. É uma imagem muito bonita, né? Essa de Nossa Senhora de Guadalupe pra gente. E ela apareceu para o índiozinho, né? Um índio, e falou para o índio a respeito das coisas do céu, uma história muito bonita. E aqui no Brasil, ela aparece para a gente como Nossa Senhora Aparecida, né? Imaculada Conceição, que apareceu, uma cidadezinha que hoje se chama Aparecida do Norte. E a imagem dela foi encontrada no Rio, escura, pretinha, né? No momento em que os escravos no Brasil sofriam muito. Então ela foi considerada a padroeira dos escravos, a padroeira dos negros, a padroeira desses povos sofridos, a padroeira dos pobres. Quando ela apareceu na França, né, para Bernadette, ela apareceu como uma francesa. Então Nossa Senhora aparece para a gente da maneira como a gente se vê, né? Da maneira como são as pessoas daquele país. Mas é uma só Maria, uma só Rainha do céu e da terra, tá bom? Então a tia vai ficando por aqui. Esse foi a nossa catequese de hoje, viu? Nós falamos sobre a história do terço, nós falamos sobre a importância da oração do terço, nós falamos sobre Nossa Senhora de Fátima, falamos sobre os dogmas marianos. E a tia tem uma missão para vocês, tá? Eu vou mandar o material para vocês estudarem em casa, para vocês lerem, tá? A tia vai pedir que vocês façam uma leitura da Visita de Maria à sua prima Isabel. Tem uma oração muito bonita de Maria aqui, que é o Magnífica, né? A minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. É uma oração linda que Nossa Senhora fez quando ela foi visitar sua prima Isabel. E a tia quer que vocês rezem a Salve Rainha, que vocês aprendam a oração da Salve Rainha. Quem esqueceu vai ter oportunidade de relembrar, que a tia vai mandar a figurinha da oração, tá bom? Ao longo dessa semana, né, a missão é a gente rezar a Salve Rainha prestando atenção naquilo que a gente está rezando, porque é uma oração muito antiga, tem umas palavras dificilzinhas, vocês podem procurar no dicionário, peçam ajuda à mãe, ao pai, à tia, à avó, tá bom? E vamos chegando o nosso coração mais para perto de Nossa Senhora. E a tia quer terminar com uma musiquinha muito bonitinha que diz assim: Mãe de Jesus Maria, me empresta por favor o seu coração. O meu é pequeno demais para levar todo este amor que eu tenho para dar ao seu Jesus. Tá bom? Vou mandar essa musiquinha para vocês também. É uma oração que eu rezo, eu sou adulta, mas eu também rezo porque às vezes o meu coração tá pequenininho. E só Nossa Senhora para poder ajudar a gente, né, em alguns momentos mais difíceis, e nos momentos do dia a dia, quando a gente não tem muitas palavras para poder rezar, né, só Nossa Senhora para emprestar o coração dela, para juntar com o nosso e a gente oferecer coisas boas para o Senhor, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.